Por que nós pecamos? E por que nós voltamos tantas vezes? A maioria de nós não quer fazer os pecados. Talvez, se a gente aprender as causas do pecado, o que a gente tem na Bíblia, a nossa vida vai ser muito melhor. Então vamos lá. Na verdade, desde o começo da criação, assim que o ser humano foi criado, ele já começou pecando. Adão e Eva são a prova. Na verdade, Deus fala, olha, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foram lá e comeram. Como se não bastasse, a próxima geração, os filhos, Caim e Abel. Caim fica com muito ódio, ciúmes do seu irmão Abel e ele comete agora não somente comer um fruto proibido, ele comete assassinato. A gente está falando das primeiras pessoas que existiram no planeta e já vemos pecados. E durante a Bíblia, isso acontece o tempo todo. Pode ser a nível nacional, o pecado do bezerro de ouro, o pecado dos espiões que começou só com os espiões, depois foram para outras pessoas. A gente tem um pecado de Cora, a gente tem pecados de reis, como Acabe. A gente vê isso o tempo todo acontecendo. A pergunta é, realmente, por que nós pecamos e como é que a gente pode se cuidar para que isso não aconteça? O primeiro motivo que nós pecamos é ignorância. O que eu estou me referindo? Muitas vezes não é que nós pecamos de propósito. Às vezes esse pecado ele vem sem querer e existe, para quem conhece o hebraico bíblico, uma expressão para isso que se chama het. Het é o pecado que ele não foi feito intencionalmente. Esse não intencionalmente significa que pode ser que a pessoa fez por distração, ela fez uma coisa errada, ou pode ser falta de conhecimento. É claro que o mais grave é falta de conhecimento, porque aqui é um relapso nosso. O que é falta de conhecimento bíblico? Vamos fazer um teste rápido? Você consegue pensar ou escrever claramente para você quais são os 10 mandamentos? Pensa bem, eu não estou agora pedindo para você coisas muito complexas, mas se eu pergunto para você quais são os 10 mandamentos e você não consegue pensar de uma coisa tão básica, significa que está faltando conhecimento bíblico na sua vida. Não é verdade? Mas o nível ainda é maior, porque vamos pensar nos 10 mandamentos. Por exemplo, todos nós conhecemos o mandamento de respeitar o pai e a mãe. Como é que se faz isso? O que eu tenho, o que é considerado respeito, o que não é considerado respeito? Nota que na Bíblia não está escrito só respeitar, também está escrito em outro lugar que você tem que temer o seu pai e a sua mãe. Qual a diferença? Ou mais um caso, imagina só que o seu pai te pede um favor. Você fala, poxa, eu tenho que respeitar o pai e a mãe, eu tenho que fazer o que ele está pedindo. Isso que ele está pedindo vai contra um preceito bíblico. O que você vai fazer? Por um lado, você tem um preceito bíblico de respeitar o pai e a mãe, por outro lado, você tem um preceito bíblico de cumprir aquele preceito que ele está pedindo para você fazer o contrário. Então, falta muitas vezes para a gente conhecimento da palavra de Deus. É por isso que a gente tem a Academia de Moisés, onde a gente tem um curso de 10 mandamentos ou de preceitos para que as pessoas possam entender a Bíblia profundamente. Muito bem, então o primeiro motivo que a gente vê realmente é falta de conhecimento. A cura disso se chama estudar. Estudar, por um lado, de uma forma consistente, constante, mas também de uma forma verdadeira, com profundidade. Fuja de traduções tendenciosas, erradas e vai buscar o conhecimento original para que no final das contas você não faça pecados por ignorância. Um segundo tipo de pecado, que aqui é muito mais grave, é o pecado feito de propósito, intencional mesmo. Aí você fala, mas calma aí, como alguém pode fazer uma coisa dessa? A gente vê casos na Bíblia, eu falei 2 casos que são os 2 primeiros, Adão e Eva, e depois a gente vê quem? Caim e Abel. Vamos falar rapidamente sobre esses casos? Eles conheciam Deus? Claramente, Deus falou com eles, então aqui não havia falta de fé. Será que eles não sabiam que era proibido matar ou comer da árvore do fruto do bem e do mal? É claro que eles sabiam. Então a gente entra numa categoria de pecado intencional. Agora a pergunta é por quê? A gente aprende nesses 2 casos 2 motivos diferentes. No caso de Eva, o que a Bíblia fala pra gente? Que Eva, quando ela viu o fruto, ela falou, meu Deus, que fruto formoso, como ele é apetitoso, como ele é desejável, como ele vai fazer bem para mim. Olha só a imaginação. Ela criou dentro dela um desejo muito grande que não era verdadeiro.
Mas esse desejo tira a razão dela, tira a lógica. Então, nesse momento, o desejo é tão grande que ela se esquece de Deus. Algo parecido, mas é somente parecido, que faz a gente se esquecer de Deus, mas o motivo é outro, é o que acontece com Caim. Quando Caim vê que a oferenda de Abel é aquela que foi aceita, o que ele faz? Na verdade, ele vai matar o seu irmão. Por quê? Ele fica com uma raiva tão grande, ele está com ciúme que consome ele, que mesmo que Deus fala: Caim, você pode controlar os seus instintos, você não precisa ser subjugado, você não é escravo da sua raiva, do seu ciúme, seja forte. Caim não quis ouvir Deus, não quis saber da força que ele tinha e ele sucumbiu à sua raiva e ele acaba assassinando o seu irmão Abel. Então, na nossa vida, muitas vezes a gente vê algo muito parecido. A pessoa sabe o que é certo, ela tem consciência do que ela está fazendo e mesmo assim o seu desejo sobrepuja qualquer lógica que ela possa ter. Isso acontece não somente no mundo espiritual, acontece também no mundo físico. Muitos de nós quer emagrecer, a gente quer fazer uma dieta. E aí quando oferecem pra gente uma batata frita, naquele momento a gente fala, a dieta vai começar depois da batata frita. A pessoa sabe que aquilo faz mal, que aquilo engorda, não traz nada de bom. Ainda mais, a gente sabe que a gente vai se arrepender desse ato e mesmo assim, naquele momento, o desejo toma conta das pessoas. É isso que aconteceu exatamente com Jezabel e Acabe. Eles veem aquele pomar, então eles agora têm uma ambição. Uau, a gente precisa demais daquele pomar. É o que acontece com Amnon, quando ele vê a sua meia-irmã Tamar, que é tão bonita, o desejo faz ele esquecer do grave pecado do incesto. Ele sabia que aquilo era proibido, ainda mais que ele fez à força e tudo mais, terrível, e logo depois o que acontece? Ele sente nojo dela. Ou seja, o pecado fez ele imaginar algo demais bom, fez ele esquecer de Deus e logo depois ele acaba se dando mal porque ele mesmo fica com nojo de si mesmo, do seu ato, da sua irmã e tudo mais. Então a gente vê que tem esse pecado que ele é feito de forma proposital. Aqui é muito importante para a pessoa vencer os seus sentimentos negativos, o seu desejo. É necessário, mais uma vez, um conhecimento claro. Eu vou te dar um exemplo, não agora do mundo espiritual, para você entender muito bem do que eu estou falando. Se você se conscientiza, tá? Que você, por exemplo, quer emagrecer e você pensa que cada vez que você toma um copinho de refrigerante, você sabe que nesse copo tem 10 colheres de açúcar. E assim é. Só para você saber. Você imagina um copo de 200 mililitros, você vai botando 10 colheres de açúcar. Você fala, meu Deus, não dá para tomar uma coisa dessa. Quando você tem consciência do mal que isso te faz, a próxima vez que você vê um refrigerante, você vai pensar 2, 3 ou 5 vezes antes de tomar. Quanto mais a gente tem consciência, mais a gente consegue se afastar de algo que na verdade é prejudicial. A mesma coisa acontece com o pecado. Se você tem clareza de como isso te afasta de Deus, te afasta da sua alma, só traz danos. Se isso está claro para você, da mesma forma que o mundo material, quando a gente vê que algo faz mal, então você consegue se afastar, você vai conseguir vencer suas emoções e os seus desejos. Um terceiro motivo de pecado é a pressão social ou mesmo a vida, o ambiente social onde nós vivemos. Pensem na cidade de Sodoma. Quando Deus fala para Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma, Abraão tenta falar, Deus, não faça isso, pode ser que existem 50 justos, 45, 40, e ele chega até 10 justos, e Deus fala, Abraão, não tem. E aí Abraão se recolhe e a cidade de Sodoma é destruída. Meu Deus, não existem 10 justos? Na verdade, eram 5 cidades, era Sodoma, Gomorra e mais outras 3 cidades. Você não consegue juntar 10 justos. Na verdade, o que aconteceu lá é que uma ideologia de maldade, contra a caridade, contra a ajuda ao próximo, de egoísmo, era tão normal e era tão difundida que as pessoas pensavam que estava tudo bem. Esse era o motivo que Ló acabou indo para lá.
ele queria viver com essa ideologia e ele estava se transformando em um deles. Era exatamente isso que estava acontecendo. Isso traz uma decepção muito grande a Abraão. O lugar onde nós vivemos influencia demais. Aquilo que nós vemos, se nós vemos na televisão programas que ensinam pra gente que o adultério é muito bonito, porque é uma forma de amor, o amor não tem limites. Isso acontece uma vez num filme, depois na novela, depois num outro filme, três vezes na novela. Parece que o adultério realmente não é um pecado grave, não é um dos 10 mandamentos. Então há uma influência social muito grande e a pessoa passa a pensar que aquilo que é proibido, aquilo que Deus traz como abominação, é bonito, é normal, não é problemático. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente traz para dentro da nossa casa, aquilo que a gente vê hoje em dia nas mídias sociais, aquilo que a gente vê na televisão e também com relação aos nossos amigos. São pessoas que compartilham os nossos valores ou são pessoas que compartilham valores completamente diferentes e, querendo ou não, o ser humano é influenciado. Tem também uma pessoa que ela peca às vezes porque ela pensa: que mal vai fazer eu pecar? Qual o problema? Eu só estou aqui, eu tenho uma vida só, eu não tenho que aproveitar? Então ela vai começar a racionalizar. Se eu estou vivendo uma vez só, poxa, eu não tenho tanto dinheiro, será que é tão problema eu pegar dinheiro que não é meu, de uma pessoa que é muito rica e tem muita coisa? Para ele não vai faltar e para mim vai fazer maior diferença. Ou ele vai pensar: poxa, eu só estou vivendo uma vez, então tem que aproveitar. Poxa, aquela mulher é tão bonita, é uma pena que ela é casada, poxa, mas se eu não estiver com ela, eu não vou ser feliz, é a única vida. As pessoas chamam isso de carpe diem, em latim. Aproveita a vida, curte, porque é a única que você tem. A ideia de carpe diem pode ser muito positiva ou pode ser muito negativa. São pessoas, no final das contas, que elas acabam, de alguma forma, negando o que Deus escreveu na Bíblia. Deus, inúmeras vezes, ele fala: escolha o certo, escolha o caminho da vida, porque você vai ser recompensado com isso. Se você escolher o outro caminho, as consequências serão terríveis. A gente vê isso, por exemplo, no livro de Daniel, talvez uma das profecias mais duras que a gente vê. As pessoas que irão se despertar no final dos tempos, algumas para vergonha eterna, e os sábios irão resplandecer, porque eles fizeram a justiça, a bondade, a vontade de Deus, eles buscaram a sabedoria e assim por diante. Ou seja, os nossos atos, eles têm consequências espirituais. Essas consequências espirituais existem nesse mundo e existem na nossa alma, ou seja, no que acontece com o ser humano depois da sua morte, ou seja, muito mais grave até, porque é algo eterno. Na Bíblia a gente vê, por exemplo, veja o livro de Juízes. Toda vez que o povo de Israel faz idolatria, busca outros deuses, tem um comportamento errado, vem o castigo na figura de povos que atacam, que massacram, que fazem com que a economia fique muito ruim. Então eles têm vários tipos de problemas, aí eles se arrependem, voltam para Deus e fica novamente tudo bem. Então Deus, ele dá várias pistas para a pessoa que estuda, que ela pode se controlar, ela pode vencer. E a gente tem que ter claro isso também, que existe recompensa e existe punição pelos nossos atos. Às vezes essa recompensa e punição pode acontecer nesse mundo, mas o que está escrito é como a gente viu em Daniel: a principal recompensa e a principal punição não é nesse plano, é no próximo, é no pós-vida, porque a gente está falando agora de alma. Por exemplo, a profecia que a gente vê em Ezequiel da ressurreição dos mortos. Quem irá levantar, quem não irá levantar, quem merece, quem não merece. A gente tem que ter muito claro, então, as consequências dos nossos atos, para a gente saber que a gente não está indo contra a vontade de Deus. É verdade que existe um nível na própria Bíblia que é o pior de todos. Eu espero que eu só tenha que explicar a parte teórica dele, que é o que se chama pecha. Pecha é quando a pessoa está pecando de propósito para ir contra Deus. Ela tem um comportamento, ela fala: olha, eu sei que tu está errado, e não é por desejo, não é por sentimento, é porque eu quero fazer o contrário do que Deus está
me ensinando, do que Deus está me ordenando. É uma forma de revolta. Esse é o pior de todos os pecados. Mais uma vez, a gente tem alguns exemplos bíblicos de pessoas que sabiam e se revoltaram contra Deus. Por exemplo, Jeroboão. Foi muito claro que ele se revolta contra Deus, ele acaba tendo filhos, quase todos, que seguem esse mesmo caminho no reinado de Israel, né, que seguiram a linha de Jeroboão. A gente vê outros reis que fazem isso. A própria rainha Jezebel, que a gente citou anteriormente, ela é revoltada, então ela tenta destruir tudo que tem de sagrado de Deus, ela vai tentar destruir, ela vai tentar amassar, vai tentar aniquilar. Então esse aqui já é um nível muito, muito triste, um pecado de graves consequências. É muito difícil a pessoa voltar atrás desse caminho, não é impossível. Deus permite que toda pessoa, ela possa se arrepender e novamente estar próximo do Criador, mas se você prestar muito bem atenção, é possível se afastar do pecado. O pecado não é mais forte do que o ser humano. Nós podemos e devemos ser mais fortes do que essas forças da ignorância, do desejo, da imaginação, da pressão social, do convívio social e assim por diante. Então aprenda aqui que nós não precisamos pecar.